Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 40 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje é dicas para ter paciência com os filhos. Isso aí pega, né, gente? Vamos combinar. Olha só, eu tô dando oi pro pessoal. Eu vou colocar aqui nos comentários pro pessoal saber do que se trata. Dicas para ter paciência com os filhos. Gente, já contem aí o que mais tira a paciência de vocês. O que mais tira a paciência de vocês? Então, eu vou fixar aqui os comentários. Então, gente, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Quem tá me olhando no replay pode passar adiante, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou uma mãe comum, uma pessoa comum que conseguiu dar uma educação legal para os filhos. Hoje os meus filhos são adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 e a Laura tem 19. Então, assim, eu passei por muitas dificuldades, sem tempo, trabalhando fora, dificuldade de encontrar empregada. Eu fui separada desde que eles eram pequenininhos. Então, assim, gente, se eu conseguir, você consegue, entendeu? E aí a gente construiu uma relação de amizade, uma relação de cumplicidade, com muita paciência ao longo desse tempo aí. E eu resolvi passar para as pessoas todas essas dicas e sacadas que a gente praticou em casa, entre os filhos. E agora isso é a minha missão de vida, sabe? Passar para os pais e para as mães essas dicas de aproximação de pais e filhos. Então, se você deseja criar filhos em casa, autoconfiantes, amorosos, responsáveis e ter paciência, ter paz, ter harmonia em casa, você está no lugar certo. Eu vou te ajudar. Então, eu vou colocar o fone aqui, porque o meu afilhado, meu sobrinho, mora na casa do lado e ele começou a jogar bola. Então, deixa eu botar o fone aqui para vocês me escutarem melhor. Vamos ver se melhora, tá? Só me digam se o volume tá bom, se vocês estão me escutando bem, gente. Por favor, coloque aqui uma mensagem. Se o volume tá bom. O som estava ótimo. Ah, tá, mas é que ele vai começar a jogar bola aqui do lado e vai piorar a situação. Aumentar um pouco o som, vamos ver. Melhorou? Tá bom o som agora, Amanda? De repente eu posso tirar o fone de novo, mas... Bom, é o seguinte, pessoal. Dica para ter paciência com os filhos. O que acontece? Tá bom o som, obrigada. O que acontece? É muito difícil ter paciência, é muito difícil ter calma, porque os pais e as mães têm os seus problemas, têm as suas batalhas e ainda assim tem que lidar com a birra, com os ranços dos filhos, com todas as situações que tiram a paciência, que tiram a calma, né? Da gente, porque somos seres humanos, somos normais, somos comuns. Só que o que acontece? A gente precisa segurar a onda, né? E eu sempre penso assim, desde quando os meus filhos eram pequenos, eu pensava, eles não pediram para nascer, sabe? Eles não pediram para nascer. Então, se a gente pensa por aí, eles estão ali porque a gente providenciou aquela vidinha, certo? Então, cabe a nós
darmos o melhor para eles, dar um suporte, então dar uma educação com calma, com serenidade, com respeito, porque eu acho que ter paciência com o filho é uma demonstração de respeito com o filho, certo? É uma demonstração de que a gente está focado em dar uma educação positiva, uma educação legal que vai fazer com que ele também tenha paciência quando a gente precisa que ele tenha paciência. Então, assim, uma das primeiras dicas, eu anotei várias dicas aqui para dar para vocês, para ter paciência com os filhos. Então, a primeira dica é essa: para e pensa, ele não pediu para nascer, sabe? Então, assim, isso é uma coisa assim que faz com que a gente tenha autorresponsabilidade, certo? Faz com que a gente pense que eles são as crianças e nós somos os adultos da história, certo? Então, o que eu... antes disso, gente, esqueci de falar. Mande essa live para alguma amiga, algum amigo que possa precisar dessa dica, alguém que tenha mãe, que tenha filho, alguma mãe, algum pai que tenha filhos e que goste de escutar essas dicas. Manda aí essa live no aviãozinho aí embaixo. E outra, eu tenho, a Dani já mandou, eu tenho um canal no YouTube, gente, eu tenho uma playlist de uma série que se chama Mães e Pais Expert. E essa série já tem mais de 38 vídeos. Hoje é o episódio 40. Então, assim, ó, tem dica para mais de metro. Gente, a minha filha mais velha, a Thaís, tem 24 anos. Eu tenho assunto para dar e vender, sabe? Então, assim, eu resolvi fazer esse canal para ajudar vocês e me sinto muito feliz porque agora eles já não estão mais aqui comigo. Então, assim, agora eu tô ajudando vocês a educarem os seus filhos. Me sinto uma vovozinha, né? Ó, a live vai ficar salva. Sim, Dani, vai cuidar dos teus pintos aí que a live fica salva. E tem outras lives também com esse assunto, tá? Então, entra lá no meu canal do YouTube, clica no sininho para receber os vídeos novos, se inscreve e clica na playlist Mães e Pais Expert, que são vídeos muito legais, deixa os comentários. Então, a primeira dica que eu já dei para ter paciência com os filhos: para e pensa que ele não pediu para nascer. Então, essa aí é matadora, sempre me ajudava quando eu ficava assim com vontade de esgoelar, né, os anjinhos. E as próximas dicas eu vou falando assim, aleatoriamente, certo? Como se fosse um bate-papo. Uma das coisas que eu percebi e que eu sugiro para vocês como dica é: durma o suficiente. Nossa, mas que estranho, por que a Kátia tá falando isso, né? O que tem a ver? É que quando a gente tá cansado, normalmente a gente fica mais irritado, né? A gente produz cortisol, a gente produz adrenalina, né? O cortisol ruim, a adrenalina ruim. Então, isso ajuda para que a gente não tenha paciência, para que a gente perca a paciência, para que a gente se irrite. Então, assim, dormir uma noite de sono para não ficar cansado para cuidar o filho no outro dia é importante. E assim, o sono é reparador, né? E o sono ajuda a produzir hormônios importantes no nosso organismo que vão fazer com que a gente se sinta bem. Então a gente precisa cuidar da gente para poder passar uma coisa legal para os filhos, para poder reagir de uma maneira positiva, de uma vibração boa, quando o filho não tá numa vibração boa, sabe? Então eu penso muito nisso. Quando ele não tá legal, eu tenho que estar legal. Aqui em casa agora, por exemplo, acontece muito assim, meus filhos, quando eu não tô legal, eles me ajudam muito, eles seguram a onda, sabe? E é impressionante, assim, a gente combina, sabe? Quando um não tá muito bem, o outro vai lá e dá uma força. Só que quando eles são pequenos, eles não têm essa capacidade. Então a gente tá falando aqui, né? Sem paciência com os filhos, é justamente pra gente descobrir como fazer. Outra, escolha rir das situações. Como assim?
tente levar para o lado descontraído. Tente pensar assim, eu vou conversar com meu filho de uma maneira positiva, de uma maneira descontraída. Se ele deixou cair alguma coisa, quebrou e sujou o chão, sabe, aquele copo de suco, aquela coisa que quebra, enfim, em cima do sofá, em cima do tapete. Gente, são muitas vezes coisas materiais que a gente se irrita, a gente perde paciência e isso não leva a nada, sabe? São coisas que a gente precisa ver a real importância daquilo. Então, muitas vezes a gente é ríspido, é estúpido com o filho, grita, xinga, por causa de uma besteira, sabe? Então, leva mais na boa, dê mais gargalhada, de uma maneira mais leve, sabe? Isso me lembra muito a minha mãe. Quando eu quebrava um copo, eu quebrava uma xícara, um prato, alguma coisa, eu ficava nervosa no sentido assim, meu Deus, ela adora esse copo, adora essa xícara. E ela dizia, filha, não faz mal, sabe? Ou alguma coisa que sujava. Ah, vamos tentar juntar, vamos tentar limpar, ajuda a mãe aqui a limpar. Então, isso ela me passou muito, sabe? E eu consegui passar isso para os meus filhos também. Então, assim, levar as coisas de uma maneira mais leve ajuda todo mundo dentro de casa, sabe? Ter mais harmonia e dar gargalhadas das coisas. Claro, quando o filho faz a gente perder a paciência por alguma coisa séria que ele fez, que ele desobedeceu, certo? Que ele fez uma coisa que não é admitido em casa fazer, né? Cada casa tem umas regrinhas, então a gente precisa falar seriamente. Só que falar seriamente não é perder a paciência, né? Então existe uma diferença aí em falar seriamente com o filho, olhando no olho, do que gritar, xingar e perder a paciência e ser ríspido, né? E perder a razão. Então, quando a gente grita e xinga, a gente perde a razão. E aí não é um bom exemplo para os filhos. Então, como ele vai lidar quando ele estiver na rua, na escola, trabalhando, lidando com pessoas, vivendo a vida dele, ele vai seguir os teus exemplos de mãe, de pai. Então, isso é importante, a gente ter essa autorresponsabilidade e saber que cada vez que a gente perde a paciência, a gente perde a oportunidade de educar o filho. Porque quando ele dá uma rateada com a gente, quando o filho dá aquela... quando ele erra feio, assim, é um momento que a gente pode pegar como oportunidade para a gente fazer aquele filho pensar no que está fazendo, sabe? Senta do lado, filho, tu viu o que tu tá fazendo na real? Olha só, tu tá fazendo isso, tu tá agindo assim, tu tá agindo assado. Isso não é legal, a mãe vai te ajudar, tu tá com algum problema, sabe? Então, ressignificar, né? Aqui é outra coisa que eu anotei tem a ver com isso. Veja o mundo pelos olhos deles. É isso, é tentar entrar no universo dele, ter empatia com o filho e tentar imaginar o que ele está sentindo, o que ele está passando. Porque eu vou lembrar de novo, nós somos os adultos da história. Então, assim, a criança, o filho, o adolescente ou mesmo o adulto, nós somos mais velhos que os nossos filhos. Então, a gente já tem uma cancha maior, né? A gente tem aí um chão que a gente já passou. Então, isso requer o know-how, tipo, poxa, eu sei agora lidar com isso. Claro, se a gente não sabe, é hora de aprender. E por isso que vocês estão aqui me escutando, me olhando, para aprender a como ter paciência com os filhos. Kátia, mas tu nunca perdeu a paciência? Sim, eu já perdi a paciência. E já tive que pedir desculpas, porque esse é o meu lema. Quando dá uma rateada, pede desculpas, sabe? Pede desculpas logo e repensa, reorganiza as ideias e fala para o filho claramente, olhando nos olhos, e diz: filho, a mãe se arrependeu de ter gritado contigo, a mãe se arrependeu de ter sido estúpida, a mãe se arrependeu de ter sido ríspida. Então, tu aceita as desculpas da mãe, a mãe não estava no dia muito bom. Então, assim, somos seres humanos, certo? Nós somos
factíveis de erros, porém isso não nos dá o direito de agir sempre sem paciência com os filhos. Então, uma coisa é uma exceção, de vez em quando perde a paciência, é mais ríspido, é mais estúpido com o filho, pede desculpas. Agora, a semana tem 7 dias, 6 dias, 5 dias, tu anda perdendo a paciência dentro de casa, perdendo a paciência com os filhos. Precisa analisar, precisa olhar, enxergar e ver aonde corrigir. E aí, por isso que eu tô dando essas dicas, certo? Então, ter empatia com os filhos, tentar ver com os olhos deles o que eles estão passando, qual a dificuldade que eles estão tendo e por que eles agiram dessa maneira que fez a gente perder a paciência. Isso é um ponto prático, bem didático, que funciona muito. Eu usava direto, sabe? Outra coisa, procure uma resposta. Quando eles te tiram a paciência, o que eles fizeram? Eles estão desarrumando a sala e não estão arrumando, eles não estão indo tomar banho na hora que tu manda, eles não vêm jantar na mesa, eles não sentam para comer, eles não... Sabe? Coisas assim que tira a paciência. Tenta descobrir por que está acontecendo isso. Por exemplo, se eles estão fazendo birra, a gente perde a paciência quando eles fazem birra, né? Pirraça. Então, tenta... Eu acho que agora eu posso tirar o fone. Porque não tem mais barulho ali do lado. Tenta perceber por que ele tá fazendo aquela coisa que te tirou a paciência. Para resolver no foco da questão. E não fazer com que passe mais um dia sem usar isso como oportunidade de educar. Porque, veja bem, se o filho tá irritando a gente, ele pode estar com fome, ele pode estar com sono, ele pode estar com cansaço demais, ele pode estar doentinho, com alguma doença, alguma febre, pode estar nascendo os dentinhos, se ele é já mais velho, pode estar com algum problema na escola, ele pode estar com algum problema com os amigos, ele pode estar chateado porque não conseguiu fazer alguma lição de casa, qualquer coisa que seja, ele pode estar tendo atitudes que são atitudes que não são legais, são atitudes que até para chamar atenção, né? Porque, por exemplo, a birra, o que é a birra? Ontem eu postei um vídeo sobre birra. A birra é nada mais, nada menos que um recado que o filho tá dando pra gente que ele não tá legal. Ele precisa chamar a atenção do pai e da mãe e aí ele usa aquela atitude que é uma birra, é alguma coisa para chamar atenção que ele sabe. Se eu gritar aqui, se eu me jogar no chão, a minha mãe vai me observar, minha mãe vai me olhar e eu quero que ela me olhe. Só que o filho não sabe dizer, mãe, tu podia me dar uma atenção aqui que eu preciso te abraçar e chorar porque eu tô angustiado. Um filho não vai saber falar isso. Mãe, eu não tô muito bem porque hoje na sala de aula, todas as amiguinhas falaram que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu sou magra, que eu sou isso. Então, o filho teve bullying, sofreu bullying na escola. Ele muitas vezes não vai chegar em casa, a maioria das vezes chegar em casa e falar. E hoje na escola eu tive, claro, a gente tá de quarentena, né, gente? Então, esse exemplo da escola não é para esses meses aí. Mas qualquer coisa desse tipo, sabe? O filho, ele não sabe muitas vezes, na maioria das vezes, usar as palavras de uma maneira correta para expressar uma coisa que não tá legal com ele. Então ele pode fazer sim, pode ter atitudes que nos tirem a paciência. Então, ao invés da gente ajudar esse filho a resolver o problema, ao invés da gente usar essa oportunidade para educar, para fazer com que o filho consiga trabalhar as emoções dentro dele, o que a gente faz? A gente perde a paciência, a gente grita, a gente xinga, põe de castigo. Então, o que vem primeiro, se é o ovo ou galinha, meu Deus do céu, sabe? Então, isso é importante a gente pensar, sabe? Se aquela atitude do filho não tá legal e eu venho em cima com uma atitude pior ainda, que é a falta de paciência, o que eu vou dar de bom para esse filho, sabe? Então eu preciso parar, me analisar e me enxergar o que eu preciso como mãe, como pai,
trabalhar em mim para ter mais paciência com meu filho, sabe? Porque a gente fala, dá vontade de esganar, dá vontade de socar, dá vontade de sentar a mão, dá vontade de dar um tapa. Gente, violência não leva a nada, não leva a nada. Violência, gritos, xingamentos, os gritos, quando a criança tá passando por uma situação de estresse com gritos, essa criança, gente, naturalmente, ela produz cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse negativo, certo? Não é aquela adrenalina de quando vai pular um paraquedas, que é uma adrenalina boa, o estresse bom, excitante, assim, não. É uma adrenalina e um cortisol prejudicial que faz acelerar muitos batimentos cardíacos, aumenta esses batimentos cardíacos e deixa a criança ansiosa, nervosa e muito irritadiça. Então, assim, os gritos em casa e a falta de paciência dos pais, às vezes nem gritos com a própria criança, mas gritos num ambiente que a criança está passando que é estressante, é prejudicial para a criança. Então, o que a gente deve fazer para que não produza esses hormônios na criança e nem na gente? Então, tem muitas coisas que a gente deve fazer, que é, por exemplo, a estimulação, né? Estimular a produzir hormônios do bem-estar, hormônios do prazer, que é dopamina, ocitocina, serotonina, né? E então, esses hormônios aí, eles são... O outro hormônio é a endorfina. São 4 hormônios que são responsáveis, os mais comuns, né, que a gente ouve falar. Esses hormônios são responsáveis pela produção do bem-estar e do prazer. Então, o que a gente faz para produzir esses hormônios e diminuir a irritação, ter mais paciência, né, ter bom humor para lidar com os filhos? Então, a gente leva a vida numa boa. Como levar a vida numa boa, meu Deus, nessa pandemia com um monte de criança dentro de casa e eles irritando a gente? Respirar fundo, gente. Ser compreensivo com os filhos, no sentido de ter empatia, que eu falei antes, né? Imaginar, tentar entrar no universo do filho, o que ele tá passando, qual a dificuldade que ele tá tendo, que fez com que ele tivesse uma atitude errada, uma atitude que não foi legal, que me irritou, sabe? Então tem várias coisas que a gente pode fazer para produzir esses hormônios aí do bem-estar e deixar um clima legal dentro de casa. Ó, a Amanda tá falando, respira fundo, essencial. A respiração que entra aí no âmbito da meditação, ela produz também os hormônios da felicidade e do bem-estar. Ativa o cérebro. Quando a gente respira pelo nariz, a respiração vem direto pro cérebro, certo? E ajuda muito a acalmar. Então, essa é outra dica que eu dou. Respirar é a próxima, inclusive. Respire fundo e conte até 10. Contar até 10 é uma tática muito boa. Olha a Bruna entrando aí. Oi, Bruna. Contar até 10 é uma tática muito boa, porque a própria meditação me ajudou a contar até 10 antes de reagir. Porque o que é a falta de paciência? É a reação imediata, né, de uma coisa que nos chateou, uma coisa que nos contrariou, né? Uma coisa, uma atitude, alguma pessoa, alguma coisa que a gente viu e não gostou. Então, no momento em que tu recebe aquela energia negativa e tu não absorve, tu recebe aquela energia negativa do filho, do qualquer coisa, até com a TV ligada, né, gente, olhando um monte de notícia terrível, de todos esses problemas da pandemia, muitas mortes, tudo isso, a gente perde a paciência com tudo isso, né? Olha a Amanda falando, vou ter que ir treinar, obrigado. Vai lá, Amanda, depois a live fica salva. Então, respirar fundo e contar até 10 é uma técnica concreta que faz com que você consiga ter mais paciência. Então, isso estudos científicos comprovam.
Gente, a conexão tá boa, o som tá bom. Coloca um joinha pra mim, porque eu tô usando o meu 4G, que o meu Wi-Fi caiu total, assim. Eu liguei pra operadora de celular e eles nem atendem. Então eu botei no 4G pra não arriscar. Se puder dar um joinha que se a conexão tá boa, eu agradeço. Então, assim, respirar fundo, contar até 10. Muitas vezes meus filhos diziam, mãe, tô com dor de cabeça. E eu dizia, respira fundo, entende? E aí eu comecei a explicar o porquê disso. E até essas, tipo assim, o porquê de uma maneira mais técnica é legal também falar pros filhos. Sabe? Quando os filhos identificam que tu tá falando alguma coisa que tem um embasamento, tu passa autoridade e credibilidade pro filho, né? Então, para quem tá chegando agora, o Flávio, né? Olha só, as dicas que eu já dei para ter paciência com os filhos. Eu vou dar uma resumida para entrar agora numa dica que eu acho que é infalível, que é sobre a inteligência emocional, que eu sou fã e eu vou falar aqui, gente, olha só, 5 técnicas de como desenvolver a inteligência emocional na gente e nos filhos da gente. Então, antes de entrar na inteligência emocional, eu vou resumir as dicas que eu dei aqui, que são muitas, mas primeira dica, primeiríssima, eles não pediram para nascer. Quando os filhos irritam a gente, quando a gente perde a paciência com eles, a gente precisa parar para pensar que eles não pediram para nascer, certo? Vocês concordam com isso? Eles não pediram para nascer. Então, a partir desse momento, a gente usa uma autorresponsabilidade sobre a situação que está ali no ambiente, certo? E essa autorresponsabilidade faz a gente parar e pensar, meu Deus, esse serzinho que tá aqui não pediu para vir ao mundo. Eu que coloquei essa criança no mundo, então eu preciso dar o maior suporte para ele agora. E essa é a primeira dica, né? O filho não pediu para nascer, então autorresponsabilidade, né? Na educação, na paciência, na calma, precisamos ter calma e paciência com os filhos, certo? E outra dica, durma suficiente. Quando a gente tá cansado, a gente fica mais irritado, a gente fica mais suscetível, baixa a imunidade. O dormir pouco acarreta um monte de coisa. Então, assim, organizar o dia, ter uma rotina para dormir uma quantidade de horas suficiente ajuda muito a gente acordar bem e ter aquela paciência necessária, né? Que é tão rara. Outra dica, escolha rir. Tente levar mais numa boa, né? As situações do dia a dia. Por exemplo, se o filho tá mexendo em alguma coisa, filho, não mexe aí, vai derrubar, vai cair, não mexe, vai derrubar, vai cair. Aí ele continua fazendo, ele irrita, ele teima e continua fazendo, e aí o que acontece a reação? Eu te falei, sabe? Xinga, grita e põe de castigo. Não faça isso, sabe? Não grite, não põe de castigo. Porque é nessa hora que a gente precisa pensar, ele quebrou alguma coisa, é só um copo, é só uma xícara, ele derrubou no sofá, é só um sofá, ninguém vai morrer por causa disso, sabe? Derrubou Nescau no sofá, ou chocolatado no sofá. Gente, tem que limpar, e era isso, e educar o filho, e ensinar o filho, porque se ele agiu de uma maneira que não é legal, ele tá aprendendo também, sabe? Nós estamos aprendendo, mesmo nós já somos adultos, já somos macacos velhos, mas a gente ainda tá aprendendo. Imagina uma criança, imagina um filho, um adolescente, também tá aprendendo. Então, a gente precisa levar mais numa boa, né? Escolher rir, que nem essa é a dica, escolha rir das coisas, claro, mostrando a responsabilidade também do filho em relação àquilo, sempre, né? Mas de uma maneira descontraída, sabe? Isso que eu quero passar para os pais e para as mães, é isso, que eu consegui educar os meus 3 filhos de uma maneira contundente, sabe? Eu sempre fui exigente demais com eles e comigo, mas eu sempre fui alegre, sabe? Então isso era um mantra que eu tinha assim na minha vida. Eu me divorciei muito cedo
Na verdade, a Thaís tinha 4 aninhos e meio, o Bruno tinha 2 aninhos e meio, eu me divorciei, né? Eu casei com 20, me separei com 30. E depois, logo eu me relacionei, casei com o pai da Laura, foi um casamento relâmpago, ela nasceu, eu tinha 31 anos. E aí me separei de novo. Então eles eram bebês e eu em casa com os 3 bebês, assim. Só depois de grandes que eles foram morar com o pai e tal, mas no início eles ficaram morando comigo, sempre comigo. Até, eu não me lembro exatamente a idade, mas até acho que a Thaís tem uns 6 aninhos. Aí a gente resolveu fazer guarda compartilhada. Aí nesse caso, a Laura era bebê, ela só foi ter guarda compartilhada quando ela ficou maiorzinha, que daí ela passava a semana inteira na casa do pai e a semana inteira comigo. Então, assim, mesmo com 3 nenê dentro de casa, gente, imagina, dando banho em 3, dando janta em 3, para 3, ensinando, educando, haja paciência, né, gente? Haja paciência. Vocês já se imaginaram com 3 filhos? Me conta aqui, coloca nos comentários se alguém de vocês aqui tem 3 filhos. E então eu me sinto com muita autoridade para falar essas coisas para vocês, assim, que para ter paciência eu sei que não é fácil, eu reconheço. Só que é um exercício, né, gente? Deixa eu ver como é que estamos de tempo. Eu quero passar agora para inteligência emocional. Então a outra dica, resumindo, né? Eles não pediram para nascer, então a gente tem que ter autorresponsabilidade. Outra dica, durma o suficiente. Outra dica, leve mais de uma maneira descontraída, leve mais de uma maneira escolha rir das coisas, né? Veja o mundo pelos olhos deles, tenha empatia com o que o filho está sentindo, tenta identificar qual é o momento que o filho tá na vida dele para ele ter tirado a paciência. Então, quer dizer, ao invés da gente ser reativo, a gente vai ressignificar aquela situação e aproveitar aquilo para educar e para demonstrar afeto com o filho. Então, assim, é quando eles menos merecem, é quando eles mais precisam, né, gente? Eu sempre penso nisso. Então, como a gente gostaria que alguém agisse com a gente no momento em que a gente tá irritado, no momento que a gente tá fazendo coisa errada, no momento que a gente erra. Será que a gente gostaria que alguém perdesse a paciência com a gente também? Não, né? A gente gostaria que as pessoas tivessem compreensão, que as pessoas oferecessem um apoio, que as pessoas demonstrassem empatia. Então é isso que eu sugiro pra gente, pra vocês fazerem com seus filhos, né? Procurar uma resposta, gente. Então, quando eles tiram a paciência da gente, pode ser fome, pode ser cansaço, pode ser alguma doença, pode estar com uma febrezinha, pode estar com o dente nascendo, pode ser estresse da escola, um monte de coisa. E agora, a outra dica, seja compreensivo com seu filho, né? Tenta, respire fundo, respire até 10. E a outra dica, tem muitas, mas eu vou dar como última, que essa é bem legal, que é a inteligência emocional. A gente, desenvolvendo a inteligência emocional, a gente consegue controlar muito a paciência e a calma, certo? Como é que a gente faz isso? Eu tenho um resuminho aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. O que diferencia a pessoa que tem inteligência emocional daquela pessoa que não tem inteligência emocional? O que diferencia é o tempo que o pavio da pessoa demora para explodir. Sabe quando alguma coisa irrita, sabe que aquilo vai te irritar, né? Quanto tempo vai levar para te irritar? Isso é um dos indicativos que faz com que a gente identifique se a pessoa tem inteligência emocional ou não. Quanto tempo o teu filho explode, né? Quanto tempo ele leva para explodir e também para te tirar a paciência, ou a gente. Quantas vezes por dia o teu filho explode? Quantas vezes por dia a gente explode? Então, pode chorar, pode explodir. Esses são os sintomas de que o filho ou a gente não tá com a inteligência emocional muito boa. O outro sintoma que a gente identifica é quanto fundo a gente vai
no poço, sabe? Quando tu vai no fundo do poço, depois que o pavio explode, tu fica assim muito irritado, muito sem paciência. E depois, quanto rápido tu volta para ter aquela paciência de novo. Então, esses indicativos fazem com que esses 3 elementos fazem com que a gente identifique se a pessoa tem inteligência emocional ou não. Eu anotei aqui, ó. Então, é quando que o teu pavio explode, né? Depois, quanto fundo ele vai, né? Quanto que tu mergulha naquele estado de irritação e depois quanto tempo, quão rápido tu volta ao estado normal. Então, assim, inteligência emocional não significa a pessoa ser um monge budista, ser zen e nunca se irritar com nada. Não, mas o que significa? É tu ter um autocontrole e saber controlar as tuas emoções a ponto de identificar, isso me irritou. E aí eu me permito ficar irritada, eu vou lá no fundo do poço, em bad, né? Eu fico numa bad, numa raiva, e aí eu respiro fundo, eu não reajo, porque quem tá em volta de mim não merece receber aquela reação de irritação, de estupidez, né? Então, eu respiro fundo e depois eu volto. Então, isso sim é uma coisa importante da gente analisar. Quando a gente fica mal, quanto tempo leva para voltar. Então, uma pessoa que tem inteligência emocional, olha as características. Ela demora para explodir. Ela, quando explode, ela não vai tão fundo. Ela conhece o seu limite. Ela fica irritada, mas ela... Não, eu não vou deixar isso me abalar, sabe? Esse é o ideal, certo? E uma pessoa que tem inteligência emocional, rapidamente ela volta ao normal, certo? Como trabalhar uma criança para ela administrar as emoções, não escondendo as emoções, né? Engole o teu choro, não é isso. Eu penso aqui em dar uma dica para vocês, pra gente trabalhar a nossa inteligência emocional e a dos filhos também, certo? Para ter mais paciência. Então, o filho ou a gente também administrar as emoções, não escondendo as emoções, mas controlando as emoções. Como fazer isso? Existem várias técnicas, tá? E eu anotei umas coisas aqui, por isso que eu tô olhando para baixo, porque eu tô lendo. Para desenvolver isso nas pessoas, existem várias técnicas, nos filhos, no dia a dia da gente, certo? Então, assim, exemplo. Eu vou contar um exemplo aqui que acontecia com o Bruno, quando o Internacional, que é um time aqui do Rio Grande do Sul, perdia o jogo, e ele se irritava, ele batia as portas do quarto, ele gritava. Então, assim, a Thaís e a Laura odiavam isso, eu também. E elas me cobravam, mãe, tu vai deixar um mano fazer isso? Até que um dia eu fui no quarto, fui atrás dele, fui no quarto, sentei do lado dele na cama e comecei a conversar com ele. Eu entrei na sintonia dele e comecei a perguntar, filho, o que tu tá sentindo? Mãe, eu tô sentindo raiva porque os jogadores, eles fazem tudo errado, mãe. E aquele juiz também apitou e aquilo foi injusto e que não sei o quê. E aí ele começou a falar as emoções dele, certo? Então eu entrei na frequência dele para ele desabafar aquilo, certo? Eu deixei ele desabafar e aí eu disse, mas filho, olha só, quando acontece isso, tu tem que pensar que a gente não tem controle sobre o que o jogador vai fazer lá no campo. A gente não tem controle sobre o que o juiz vai fazer, se ele vai apitar de uma maneira justa ou não. Então, isso não te dá o direito de acabar com a paz aqui dentro de casa. Então, assim, o que eu digo pra ti? Quando tu fica chateado com alguma coisa, tu tem direito de ficar chateado com aquilo. Tu tem esse direito. É um direito teu. Só que tu precisa pensar que dentro de casa tem a mãe, tem as manas, e tu acha legal bater porta, gritar. A gente tava bem brincando numa boa, e aí tu manda toda essa energia pesada e negativa pra gente.
Então, assim, essa é, na verdade, a primeira técnica, é entrar em rapport, em sintonia com o filho. Por exemplo, eu sentei na cama, eu fui no quarto, eu entrei em rapport com ele. Se é uma situação que o filho é menor, senta no chão com o filho, certo? Enfim, tenta entrar no universo do filho para entrar em rapport com ele numa situação em que tá o clima pesado, assim, de irritação, certo? E a segunda técnica, por exemplo, para ajudar isso, ajudar o filho. Daí depois, continuando a história, né? O Bruno entendeu, certo? E aí eu disse, filho, se um problema existe e não tem solução, solucionado está. E ele ficou me olhando assim, como assim, mãe? Sim, aquilo é o problema, certo? O teu time perdeu. O juiz roubou. Tu acha que o juiz roubou? São dois problemas que tu não tem como interferir. Não tá no teu controle resolver isso. Então esse problema não tem solução. Solucionado está. Então eu ensinei isso pra ele nesse dia e tal. E eu vou falar pra vocês que ele nunca mais bateu porta desse jeito. Sabe? É impressionante. E ele fazia isso antes. Só que só nessa vez eu tive essa consciência de chegar e conversar com ele dessa maneira. Sabe? As outras vezes que ele batia a porta, gritava e botava uma nuvem negra na casa, eu não agi dessa maneira. Então, quando eu agi dessa maneira, ele entendeu e seguiu a minha orientação, o meu pedido, porque eu disse, isso não te dá o direito de estragar o clima aqui em casa, certo? É uma frustração tua, é uma chateação, tu tá triste, é um sentimento teu, mas tu tem que saber lidar com isso, né? É uma frustração. Na vida vai ter também várias frustrações, então daí a gente aproveita essas oportunidades do dia a dia para educar, sabe, gente? Até quando a gente se irrita, né? A gente precisa aproveitar para educar. Olha, outra técnica para desenvolver a inteligência emocional. Ajudar o filho a expressar o sentimento. Expressar raiva. Se ele tá com raiva do pai, com raiva da mãe, vai lá no quarto e diz, filho, o que tu tá sentindo? Né? Eu entendi, filho. Não fala que ele tá errado. Viu que quando eu cheguei no quarto, eu perguntei, filho, o que tu tá sentindo? Mãe, eu tô com raiva porque os jogadores e tal. Eu digo, é verdade, dá uma raiva mesmo. Então a gente primeiro entende o que o filho tá sentindo. Não fala que tá errado o que ele tá sentindo, né? Sentimento não tem certo e errado. A pessoa sente e pronto. A gente tem que ensinar o filho e a gente tem que aprender a lidar com esse sentimento, né? Ressignificar esse sentimento para uma coisa boa, né? Então, quer voltar e vamos supor que o filho tá chateado com o pai dele, chega a mãe no quarto e diz, tu tá com raiva do papai? E ele diz, sim, mãe, eu tô com raiva do papai porque o pai isso, porque o pai aquilo. Tu quer voltar lá falar pro papai o que tu tá sentindo? E aí, quer escrever o que tu tá sentindo? Quer escrever num bilhete o que tu tá sentindo? Quer escrever num e-mail o que tu tá sentindo? Pedir pro filho, se o filho é mais velho, né? Tu quer transformar esse sentimento numa mensagem e de repente mandar pro teu pai por e-mail, vamos supor, entendeu? Entrar na sintonia do filho e ajudar o filho a expressar esse sentimento, certo? E aí pedir pro filho falar o que ele tá sentindo e falar o porquê que ele tá sentindo. Por que tu tá sentindo isso, sabe? Daí falamos pro filho que é normal sentir raiva. É normal sentir raiva. Então ele se sente acolhido, ele não se sente um extraterrestre, certo? E isso acontece, isso passa. A gente fala pro filho, mas tem como resolver? Conversando com educação, aceitando e trabalhando as frustrações do filho, certo? E as nossas também. Então, tudo isso que eu tô falando serve pra gente, certo? A gente se acolher, a gente se olhar, o que tá acontecendo que a gente tá tão sem paciência, né? Terceira técnica de como desenvolver a inteligência emocional. Ajudar o filho a identificar o que está sentindo e mudar outra forma de sentir isso. Por exemplo, respeitar o sentimento, mas também identificar as coisas boas que envolvem aquele episódio. Ressignificar, sabe? Então, assim, por exemplo,
o Bruno nesse episódio aí do futebol, o que de bom eu poderia tentar salientar, né? Poderia falar, filho, olha só, pensa bem, o campeonato não terminou ainda, isso faz parte de competição, tu é um atleta, tu vai na escolinha de futebol, tu joga bola bem, tu adora jogar, tu sabe que é assim que funciona. Então, assim, vamos torcer para que no próximo jogo o Inter ganhe, né, o teu time ganhe. Então, tenta ressignificar isso com o filho, ajuda o filho e a gente também, para si mesmo, certo? Essa é outra técnica. A outra técnica de desenvolver a inteligência emocional. Tem pessoas que veem problemas e dificuldades gigantes em coisas e situações que outras pessoas tiram de letra. Isso é muito importante, gente. Sabe aquela história assim, ó, de que numa sala de aula tem 30 alunos, 20 alunos e cada um é diferente, certo? Só que cada um tem uma habilidade diferente, mas eles estão ali meio que rotulados, certo? Meio que engessados. E é a mesma analogia que a gente usa assim. Um peixe sabe nadar, sabe nadar lindamente, muito rápido e tal. Agora, põe um peixe para tentar subir uma árvore, né? Então, quer dizer, ele tá fora da habilidade dele. Então, aqui, essa outra técnica que eu tô falando, que tem pessoas que veem problemas e dificuldades gigantes em coisas e situações que outras pessoas tiram de letra. Isso é importante a gente identificar também. Por exemplo, falar com pessoas estranhas, pedir informações na escola, sabe? Eu me lembro que o Bruno, quando eu dizia, Bruno, liga para esse número e vê se eles têm tal coisa que a mãe quer comprar. Meu Deus, acabava o rapaz, ele era todo desconcertado, ele ficava travado para fazer essas coisas, sabe? Em contrapartida, ele fazia outras coisas dentro de casa que ele tirava de letra, sabe? E em contrapartida, a Thaís já era mais descolada para ligar, para resolver, para procurar, para pesquisar. E ao mesmo tempo, ela já não tinha paciência para algumas outras coisas. Então, é importante, assim, a gente ter empatia com a pessoa que tá ali, que ela tá lidando com uma coisa que talvez seja difícil para ela, sabe? Então, aquele filho ou a gente mesmo, isso para mim é difícil. Então, eu vou ter empatia comigo, eu vou ter empatia com meu filho, né? Isso é inteligência emocional, é tu conseguir ressignificar e analisar essas coisas. E a quinta técnica para desenvolver a inteligência emocional é não se cobrar demais. Então, assim, por exemplo, se o filho tira 9,5 numa prova e chega o pai e diz, por que não tirou 10? Né, gente? Não é cobrar demais. Quando tira 10, fala, não faz mais que obrigação. Então, assim, isso, se for por isso, pai e mãe só trabalhavam porque ainda não tem uma tipo assim, por que o pai e a mãe não têm ainda uma cobertura triplex? Se trabalha, entendeu? Se for pensar assim. Então, a gente não pode se cobrar demais. Por que o pai e a mãe não têm um apartamento de frente para o mar em Copacabana? Entende? Por que o pai e a mãe não têm uma Ferrari para viajar e uma Ferrari e todo mês viaja para Disney? Um exemplo. Então, assim, o filho também, sabe? A gente não deve cobrar demais do filho e não se cobrar demais. Então, isso também é uma técnica para a gente ter inteligência emocional. Então, essa é uma arte, né? De puxar e afrouxar, sabe? A gente não se cobra tanto, mas ao mesmo tempo não deixa solto, não deixa tão livre, certo? Tipo assim, eu não deixei o Bruno tão livre quando ele gritou e bateu a porta do quarto dele. Eu fui lá dizer, cara, vamos lá, né, meu? Te orienta, isso aí não dá. Só que eu não falei dessa maneira. Como é que eu fiz? Eu sentei do lado dele. Filho, o que tu tá sentindo? Mãe, eu tô puto da cara, eu tô indignado porque o Inter perdeu, porque o ladrão roubou, o juiz ladrão roubou. Então, assim, eu escutei,
né? Eu fiz a minha parte como mãe, eu fiz rapport com ele, eu escutei a frustração dele e daí eu disse, filho, é verdade, só que isso tu não tem como resolver. Então tu tem que pensar que uma reação dessas atrapalha dentro de casa, né? A gente tá com um ambiente super legal, rindo e brincando, eu e as manas, e tu grita e chuta tudo e bate a porta. Isso não é uma atitude legal, tu concorda? Então, assim, é a arte de não largar demais. Tipo, se eu não falasse nada, se eu deixasse, ele ia continuar fazendo aquilo, certo? Eu ia largar demais. Mas eu não puxei demais, eu não cobrei demais ao ponto de ser ríspida. Não quero mais que tu faça isso, não quero mais que tu bate a porta, que tu chute as coisas, entende? Então, é o equilíbrio, certo? A inteligência emocional é o equilíbrio, né, gente? E a paciência também não deixa de ser o equilíbrio, né? Mais uma vez, dar exemplo para os filhos é o que a gente precisa fazer, certo? Então, assim, se a gente que colocou eles no mundo, a gente não tem paciência, que exemplo que a gente vai dar para os nossos filhos, né? Então, essa é a minha missão, é passar para vocês com empatia, com amor e dizer que eu também me irritei, eu também me irrito. Até hoje, os meus filhos são adultos e eu continuo educando eles. Eu continuo convivendo com eles diariamente. A minha filha caçula tá morando na Alemanha. O Bruno, meu filho, mora com o pai dele, na mesma cidade, mas mora com o pai dele. E a Thaís, minha filha mais velha, tá casada, morando numa cidade do lado. Diariamente eu tenho contato com os meus filhos e eu continuo educando, sabia? E claro, agora nós somos amigos de uma maneira diferente, porque eles chamam bastante atenção minha, né, para coisas assim que eles acham que eu tenho que mudar, que se eu continuar dessa maneira vai ser pior para mim. Então, tudo que eu dei de educação para eles, eu tô recebendo de volta em forma de carinho, de cuidado, de atenção. E isso é muito lindo, sabe? Então, quando isso tudo... quando eu me dei conta disso tudo, é que eu identifiquei esse meu propósito de vida, essa minha missão, que é ajudar pais e mães a educarem os seus filhos, sabe? Então, isso agora eu tô vendo com olhos mais técnicos. Tudo isso, quando eu fui no quarto e eu falei pro Bruno, eu expliquei isso, eu não pensei em inteligência emocional. Eu não pensei em fazer rapport com ele. Eu fui no quarto falar com o Bruno porque ele gritou e bateu a porta e irritou as minhas filhas, enfim, todo mundo já estava sem paciência porque ele estava sem paciência. E aí eu baixei a poeira, eu tive essa atitude porque eu fiz intuitivamente, de uma maneira, como é que eu vou dizer assim, intuitiva, bem realmente sem seguir uma cartilha, sabe? E agora eu tô estudando muito, tudo isso que eu busco para vocês, que eu coloco nos vídeos, que eu dou essas dicas, eu identifico que eu fazia de uma maneira natural, de coração de mãe, e do meu jeito aos trancos e barrancos, tentando acertar. E agora eu tô trazendo atalhos para vocês, sabe? Eu tô trazendo e tô, tipo assim, matando a cobra e mostrando o pau, tipo assim, por que é legal fazer assim? Ó, estudos comprovam, porque assim tu vai desenvolver a inteligência emocional. Porque assim, olha, as pessoas me dizem, Kátia, que legal, que sorte que tu tem, teus filhos são tão gentis, teus filhos são tão educados, são alegres, estão sempre sorrindo. Sim, meus filhos têm inteligência emocional. Eu posso dizer que eles têm inteligência emocional. Porém, não é sorte, gente. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tudo isso que eu falei aqui, 1 hora falando de dicas de como ter paciência. Como é que é o nome da nossa live? Tá escrito aqui, dicas para ter paciência com os filhos. Todas essas dicas dá trabalho. Então, assim, eu tive um trabalho do cão em educar meus filhos. Agora, eles são adultos especiais, sabe? Agora eu posso dizer que os meus filhos são adultos especiais. E toda essa minha dedicação rendeu esses frutos, sabe? Eles são adultos
preparados para viver a vida lá fora, sabe? Agora eles têm na bagagem toda a importância de ser uma pessoa íntegra, de ser uma pessoa com caráter, de ser uma pessoa gentil, né? Tem uma live no meu canal do YouTube e até gravei com a minha filha. O seu filho é gentil com você? Tipo, gente, a gente tem os filhos que a gente merece. Então, assim, se a gente dá uma educação com limite, sabe? Uma educação com disciplina e com amor e afeto, tendo equilíbrio, a gente vai colher os frutos, sabe? Agora, só afeto, dá, carinho, presente, deixa, de sim, vai estragar o filho, sabe? Agora, não faz isso, não faz aquilo, não pode, não corre, não pula, não brinca, não, tudo não. Vai criar um filho tapado, tolhido, um filho, sabe, angustiado, que não pode nada nunca. Então, assim, o equilíbrio, sabe, gente? E aí eu convido vocês a mandarem essa live, agora tá acabando, né? Mas enfim, eu vou deixar um post, né, no meu Instagram, e eu gostaria muito, se fez sentido pra você que me escutou, minha forma, assim, de pedir ajuda é que você comente, né, no post, deixe comentário aqui ou lá no post, sobre qual insight que você teve com essa live, sabe? O quanto tocou o seu coração essa live. E isso, né? Clica no sininho no meu canal do YouTube para receber os vídeos, para receber as novidades. E gratidão por ter me escutado até aqui. Tchau, tchau!